A expansão das fronteiras agrícolas nos últimos anos tem mudado as paisagens sociais e naturais da Amazônia. Impulsionada pelo agronegócio, a reforma agrária, os planos de colonização governamentais, a busca de novas terras cultiváveis promove o desmatamento de vastas áreas de floresta tropical, causando danos ao meio ambiente. Na Amazônia, as realidades dessas fronteiras são muito heterogêneas, mas em muitos territórios, a conservação da floresta amazônica depende hoje da capacidade dos atores locais de implementar sistemas produtivos sustentáveis em áreas já desmatadas, otimizando o uso eficiente dos recursos naturais e permitindo a recuperação de terras degradadas. O projeto Terra Mais vem fortalecendo essas capacidades em 5 territórios amazônicos. A combinação de culturas agrícolas com a cobertura de árvores pode ser muito benéfica tanto para a agricultura quanto para o meio ambiente. Essa técnica foi proposta e trabalhada com agricultores locais para iniciarem a transição sustentável em suas propriedades rurais. Hoje a gente encontra certa dificuldade para poder propor plantio de árvores, por exemplo, seja em pastagem, seja em qualquer outro tipo de cultivo, incluindo a cafeicultura. Então, a gente fez toda uma contextualização da importância, né? A gente conseguiu a confiança do agricultor para poder incluir nos seus sistemas produtivos, né, técnicas que tivessem impacto ambiental positivo também. As árvores produzem múltiplos serviços ambientais, como, por exemplo, proporcionam sombra que ajudam a equilibrar o ecossistema local e melhoram a qualidade da produção. Apoio na regulamentação das chuvas, por exemplo, conservação de erosão de solo, né? Conservação da fertilidade do solo. Eu nunca vi grandão não, porque essa árvore daquele coisinha. Mas a gente fala também, né, dos aspectos positivos da arborização que são diretamente ligados à geração de renda, né? Um é que se a gente conseguir uma média de 30% de sombreamento, a gente consegue manter ou até aumentar a produtividade, né? A gente colocou árvore porque eu percebi que a vaca gosta de sombra, né? É tipo a gente ficar num sol aí no relento, em pleno meio-dia, como que a gente se sentiria? E eu acho que uma vaca não é diferente de nós, né? Elas querem se sentir à vontade na produção do leite, né? E eu acho que também eles merecem, né? Porque tá aí, né? Tá servindo a gente, produzindo, então elas também merecem um pouco de descanso, né? Outro aspecto que a gente destaca é que pode ser uma outra fonte de renda, né? Se for uma espécie frutífera, mas em Cotriguaçu a gente teve maior destaque para as espécies madeireiras, né? Ter essa poupança, né, que possa ser resgatada também, né, pela venda da madeira de alto valor agregado, né? Que no caso pode ser tanto o eucalipto, né, utilizado como quebra-vento, mas principalmente em Cotriguaçu a gente fez um consórcio com o mogno africano, né, Caia grandifoliola, que tem uma madeira de alto valor agregado e os aspectos de copa que a gente deseja para consorciamento com café. Aprendizagens, cursos e formações são essenciais para ampliar as transições a médio e longo prazo. Elas reforçam as capacidades dos atores para implementar transições sustentáveis de maneira cada vez mais autônoma. À medida que aumentam os conhecimentos, práticas mais eficientes se tornam acessíveis. No âmbito das escolas de campo em agroecologia, foi reforçado e encorajado o princípio de que as próprias florestas e terras agrícolas podem fornecer insumos biológicos para combater pragas e doenças e fertilizar o solo, sem o uso de produtos químicos. Estamos haciendo la recolección de microorganismos de montaña para hacer nuestro propio vivero y luego hacer nuestro propio fertilizante de montaña para nuestros cultivos aquí. Mejorar
una cadena de alimentos nutritivos para nuestras plantaciones, cacao, maíz, café, verde, y dejar de utilizar pues, los químicos. Tiene más de 32 elementos de la tabla periódica que le incorporamos, imagínate, un fertilizante de montaña. Entonces, ¿cuán rico va a ser ese fertilizante que nosotros vamos a producir a un costo demasiado bajísimo? Años anteriores a este tiempo, con el verano, estaban palito, no tenían hojas. Y hace 2 años que mi cacao ya no se queda sin hojas, porque le estoy abonando siempre con los microorganismos que en el verano eso yo los echo a todas mis plantitas. Es que eso bastante le favorece a la planta y le hace sus hojitas verdes. Las plagas también no penetran mucho, no hay. El microorganismo le ayuda bastante. Y siempre a veces, como me gusta, siempre voy visitando a mis compañeros, visitándoles y insistiéndoles también que preparen sus bioinsumos. Este es el abono de montaña, o quiere decir microorganismos de montaña. O sea, está compuesto con melaza. También le puse leguminosas. Entonces, después de esta fumigación, yo creo que estoy seguro que después de 15 días a 20 días voy a ir viendo los resultados. Primera vez le voy a echarle pero aquí a sulfo cálcico ya le he echado. Como usted ve, ya no hay monilla, vea, todo el cacao está sanito. Ya no hay nada, entonces, por eso digo, estoy en esta huerta, estoy experimentando todo el conocimiento que hemos tenido. Além dos insumos químicos, outra prática prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana é o uso do fogo para preparar as parcelas antes dos cultivos. Embora seja uma tradição antiga na Amazônia, o uso do fogo para esta finalidade tornou-se perigoso, pois além de liberar mais CO2 na atmosfera, o fogo destrói a biodiversidade e a fertilidade do solo, e se não for devidamente controlado, pode afetar as áreas cultivadas, as habitações e as florestas. Todos estão cientes hoje das degradações ambientais acontecendo na Amazônia, né? E muitas delas por conta do uso do fogo. Tá? Então, o primeiro motivo para trabalhar com uma agricultura sem fogo é justamente esse, reduzir o risco, né, de causar danos ambientais que a gente sabe que prejudicam a todos. Essa palhada vai estar mais bonita ainda do que essa, né? E não vai faltar luz para a maneira que se plantou. A transição para uma agricultura sem fogo, ela demanda muita aprendizagem. Nós precisamos ser capazes de renovar e manter e aumentar a fertilidade do solo. Tá? O fogo faz isso. Quando ele queima uma floresta, ele disponibiliza uma cinza que é muito fértil, para 2, 3 anos apenas, mas é fértil. Né? Então nós precisamos ter uma outra solução para a fertilidade do solo. O segundo ponto é as invasoras. Nós precisamos também reduzir a pressão de invasoras, que vai aumentando à medida que não se usa fogo. Né? Então precisa de uma solução para isso. Tá? E a terceira é o trabalho, né? É de ter uma solução que reduza a quantidade de trabalho, que seja menos penoso, menos arriscado também. Não é definitivo enquanto que o INCRA não... O Terra Mais fez um sistema com feijão guandu, sorgo, o sorgo para a gente alimentar as criação, o feijão guandu para proporcionar a adubação verde, né, para incorporar nitrogênio no solo. Então a gente vai ter um solo recuperado, adubado, vamos poder continuar plantando nosso plantio de cacau normalmente, ainda vamos ter o alimento para nossas criação através do sorgo que foi plantado junto. E no meio foi plantado gliricídia. Para que serve a gliricídia? Para incorporar também a adubação no solo, para prover sombreamento para o cacau,
né? E de certa forma recuperar o nosso solo para daqui 4, 5, 10 anos ele ter sustentação, ter adubação no solo, né? Diferente da terra com fogo, né? As nossas soluções, elas se baseiam, de forma geral, em plantas de serviço. O que é planta de serviço? São outras plantas, sem ser a planta comercial, por exemplo. A planta comercial seria a mandioca, né? Nós trabalhamos com outras plantas que vão ser misturadas, consorciadas com a mandioca, né? E que vão assumir esses papéis de adubação, no caso a gente chama de adubação verde, né? De combate às invasoras, né, cobrindo o solo, abafando as invasoras, né, e alimentando o solo, igualmente se faz numa mata, né, numa floresta onde as folhagens caem, cobrem o solo e vão se decompondo e vão aumentando uma matéria orgânica, e aí a mandioca se alimenta dessa matéria orgânica. Nós estamos reproduzindo um sistema deste, né, só que com plantas escolhidas também, que a gente chama de leguminosa, porque elas têm maior capacidade de adubação verde, vamos dizer assim, né? Pelo metabolismo dela. As atividades pecuárias contribuem para as mudanças das paisagens florestais, causando danos ao meio ambiente onde estão inseridas. Técnicas de manejo de pastagem que não consideram a biodiversidade e o ecossistema dos solos são responsáveis por sua degradação. No entanto, mediante a boas práticas de manejo, a pecuária é capaz de restaurar situações de extrema degradação, recompondo paisagens e serviços ecossistêmicos locais. A gente sempre trabalhou com gado, com uma cerca cercando uma área muito grande de terra, e o gado comia todo o tempo em todos os lugares. E com o passar do tempo ia crescendo muito mato e o capim atrasava e a gente vinha perder esse plantio de capim. Então, quando o Terra Mais apareceu, com a ideia trazida dos pesquisadores, do pessoal do Terra Mais, a gente fez junto uma divisão nos pastos com cerca elétrica, com um eletrificador, e através do choque o gado tem que ficar ali numa área pequena, né? E agora a gente está no início ainda, mas a gente vai ter que estar mudando o gado a cada 3 a 5 dias, de acordo com o tamanho do capim. Então vai ter sempre capim no ponto para o gado comer, capim crescendo, e a gente vai ter possibilidade de criar mais gado num pasto mais limpo, mais fácil de cuidar das ervas daninhas, dos matos que saem no meio. Então isso é o rotacionado que a gente aprendeu. Na verdade, para nós é novo ainda, mas a gente está muito feliz com isso. O piqueteamento dá certo, foi ótimo. Antes da gente ter o piquete, eu estava com 60 litros de leite, né? E depois do piqueteamento, de 60 já foi para 90, e de 90 eu já cheguei até 200. Sim, agora estou com 130 litros, 140. Em Guaviare, na Colômbia, essa técnica também está sendo usada com a introdução de um componente arbóreo. Foram criados módulos de 3 hectares de sistema silvopastoriz para 55 beneficiários. Junto a los técnicos con los productores definimos las áreas de la implementación del sistema silvopastoril. Nos concertamos con los productores también cuáles son los insumos que requieren para la implementación de esos sistemas silvopastoriles, y en ese orden les hacemos luego entrega de esos insumos para que ellos, una vez tengan delimitadas estas áreas, puedan hacer la implementación. También se definen las áreas para la implementación del acueducto ganadero o la red de distribución del agua en cada uno de los potreros. Ahora vamos a ir a revisar cómo el agua llega a los potreros. 20 mujeres están hoy siendo beneficiarias con la construcción de 20 ménsulas listas y adecuadas, con sus tanques, con sus mangueras, con sus acoples, para que el agua pueda llegar a los potreros o a estos sistemas silvopastoriles que están dentro de las unidades productivas. Os sistemas silvopastoriz em Guaviare fazem parte de uma série de iniciativas projetadas dentro da estrutura do planejamento de propriedades rurais. Esse planejamento leva em conta todos os componentes da fazenda. Ele identifica as áreas a serem restauradas, conservadas e intensificadas. Consiste en diseñar un plan que integre las actividades productivas como la
ganadería o la agricultura con las actividades de protección y conservación del ecosistema. Duré más de un año haciendo planificación de cómo iba a quedar la finca que tengo. Se promueven acciones de restauración de rondas hídricas, recuperación de bordes de bosque y aumento de parches de bosque intrapredial. Esto permite frenar la expansión de la frontera agrícola intrapredial y optimizar el uso del área productiva por cada uno de los propietarios, de las familias productoras, y también incrementa o mejora la productividad, generando entonces mayores ingresos a los núcleos familiares. La planificación predial sí fue nuevo para nosotros y pues ahí porque uno sí tiene en cuenta la numeración de los potreros y en la planificación es lo más importante porque también con la hecha de los aforos y todo eso nos enseñaron que de verdad haciendo el aforo está uno, verdad, se da cuenta qué animales le puede meter a cada parcela y lleva uno un registro mancomunado de todo, organizado, se ve como una empresa organizada. Graças à implementação do sistema silvopastoriz e do planejamento da propriedade, os criadores de gado conseguem conservar as áreas florestais e, ao mesmo tempo, restaurar as pastagens degradadas e melhorar a sua produtividade. Alguns beneficiários já replicaram essa ação em suas terras em um número maior de hectares de maneira autônoma, independente do projeto. Desde luego, yo voy a continuar y hasta mejorando. Cada vez que tenga los recursos voy a seguir mejorando, seguir implementando las cercas en potreros pequeños, porque ya está comprobado. Está comprobado que hay más pasto, hay más formas de manejar mejor el ganado. Entonces, eso nunca lo olvidaré mientras yo esté vivo. As capacidades dos parceiros do Terra Mais foram fortalecidas durante a implementação das transições sustentáveis. Isso foi possível graças aos vários intercâmbios entre os territórios do projeto. Los equipos han podido a lo largo de estos 4 años visitar cada uno de los sitios y la idea es que con las visitas puedan no solo aprender nuevos conocimientos, sino retroalimentar a los equipos y mejorar las prácticas un momento que regresen a su sitio. Terra Mais conseguiu transferir conhecimentos e práticas agropecuárias que podem ser replicadas diretamente pelos beneficiários, pois são de baixo custo e exigem menos mão de obra. As transições para sistemas de produção sustentáveis estão sendo consolidadas em todos os níveis e podem ser continuadas pelas comunidades e amplamente divulgadas para outros atores que têm interesse em implementá-las em suas terras. Manter uma Amazônia viva, produtiva e sustentável também depende do comprometimento dos atores locais em conciliar suas demandas e a produção agropecuária com a conservação da floresta e seus recursos, dos quais eles também dependem para sobreviver.